Com análise de circuito no domínio da frequência aplicando a transformada de Laplace. Então vamos tentar resolver esse exercício. Determine I de L, ok? Então é aplicado um degrau a esse circuito e deseja-se determinar I, a corrente que circula pelo indutor. Então pausem o vídeo e tentem resolver utilizando a transformada de Laplace, ou seja, transformando o circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então vamos à solução. Okay? Então, transformando esse domínio, esse circuito, o domínio do tempo, o domínio da frequência, nós temos um circuito abaixo. Ok? Então, a corrente que a gente pretende determinar, IL, é V sobre a reatância indutiva. Né? Então, essa reatância indutiva no domínio da frequência é dado por SL. Então, eu apliquei análise, ou melhor, LKC, lei de Kirchhoff para a corrente, ao nó superior, e eu posso escrever essa equação, ok? A partir dessa equação, vou isolar a tensão. Então, como é um circuito RLC paralelo, a tensão é a mesma para todos os componentes, né? Então, a partir da equação, eu isolo a tensão, o domínio da frequência, V. Então, V dado por essa expressão. E L, a gente viu que é V sobre a reatância indutível, SL. Então, dividindo V pela reatância indutível, eu tenho essa equação, que é a equação para a corrente que eu estou procurando, ok? E aí agora eu posso utilizar a expansão em frações parciais, né? A técnica da expansão em frações parciais para determinar quem é essa corrente. Então, preciso determinar as constantes K1, K2 e K2 asterisco. Então, resolvendo, aplicando a técnica que vocês já viram lá na transformada de Fourier, aqui também na transformada de Laplace, expansão em frações parciais, a gente chega nesses três valores para as constantes K1, K2 e K3, substituo nas expressões e agora vou chegar em uma expressão para IL no domínio do tempo. Então, eu chego aqui numa exponencial, mas que eu posso transformar em uma expressão que é uma expressão cossenoidal. Então, a partir da simplificação de toda essa expressão aqui, ó, a gente chega nessa expressão. Então, essa daqui é a solução para esse problema. Mas aqui eu trago uma outra possibilidade, tá? A partir dessa expressão aqui, ao invés de eu fazer todo aquele desenvolvimento matemático, eu posso utilizar a tabela 12.3 do Nilson. Então, vocês podem ir lá no livro texto Nilson, dar uma olhada nessa tabela, que essa solução aqui ela é tabelada, né? Essa solução aqui é tabelada. E aí a gente chega exatamente nessa expressão. Então, mais um exercício, né? Utilize o circuito Thevenin equivalente para determinar a corrente no capacitor após o fechamento da chave, sabendo que nenhuma energia estava armazenada no circuito. Então, vamos à solução desse exercício. Novamente, como a gente está utilizando a transformada de Laplace aplicada a circuitos elétricos, a gente vai transformar esse circuito aqui no domínio do tempo para um circuito no domínio da frequência. Então, eu tenho aqui o circuito no domínio da frequência. Então, eu posso agora retirar o capacitor do circuito e aí eu vou substituir todo o circuito à esquerda dos terminais AB pelo circuito Thevenin equivalente. Né? Então, a tensão Thevenin equivalente é simplesmente obtida utilizando o conceito de divisor de tensão. E como nós temos somente fontes independentes, eu vou desativar a fonte independente, aí eu obtenho a impedância Thevenin vista pelos terminais A e B. Okay? Então, meu circuito Thevenin passa a ser esse circuito que está apresentado aí à esquerda dos terminais A e AB, e para determinar a corrente no capacitor é muito simples, né? A fonte de tensão dividido pelas impedâncias, né? As impedâncias no domínio da frequência. E aí a gente chega nessa expressão. Função de transferência, então é um conceito muito importante, a gente tem que conhecer esse conceito, né? Então, função de transferência, normalmente se usa a letra H, mas também a letra G é bastante utilizada. Então, H de S, a função de transferência de um determinado circuito,
é a relação entre a transformada de Laplace da saída pela transformada de Laplace da entrada. Então considere esse circuito aqui, né? Então o que é saída, o que é entrada? Então a entrada está muito claro, né? A entrada para esse circuito aí é a fonte de excitação independente, VG. Mas a saída do circuito pode ser que eu esteja interessado na tensão no capacitor ou eu esteja interessado na corrente que circula pelo indutor. Então, dependendo da saída, né, a variável que eu quero observar, eu tenho uma função de transferência ou outra. Okay? Então, aqui vamos considerar a função de transferência considerando a corrente como saída. Então, H de S é I de S sobre VG de S. Okay? E agora e se eu considerar a tensão no capacitor como a saída? Então H de S vai ser V de S sobre VG de S. Então a função de transferência é um pouco diferente, ok? Então depende do que a gente considera como saída. Mas nesse momento aqui é importante a gente entender esse conceito, né? O que é a função de transferência de um determinado circuito? É a relação entre a transformada de Laplace da saída pela transformada de Laplace da entrada. Então vamos a um exercício, ok? Determine a função de transferência para o circuito abaixo, bem como os valores para os polos e os zeros dessa função de transferência. Então a função de transferência, só recapitulando, ela é uma relação. Então normalmente eu tenho a relação entre dois polinômios, né? Um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. As raízes do polinômio no denominador é o que a gente chama de polos da função de transferência. E as raízes do polinômio no numerador é o que nós chamamos de zero. Então, nossa intenção é determinar a função de transferência e os polos e os zeros. Então, já enxergando o circuito automaticamente no domínio da frequência, ok? Eu apliquei análise nodal para esse circuito e eu tenho essa expressão aqui, que simplificando eu chego nessa expressão e agora eu sei eu consigo obter minha função de transferência, que é Vs de zero sobre Vg de S. A minha função de transferência é essa função aqui, né? Então zero nós temos apenas um e polo nós temos dois, né? Porque o polinômio do numerador é um polinômio de ordem 1, então eu tenho um zero, e o polinômio do denominador é um polinômio de ordem 2, então eu tenho dois polos. Localização dos polos e zeros na função de transferência. Então, para circuitos lineares, a função de transferência é sempre uma função racional de S, ou seja, uma relação entre dois polinômios da variável S. Os polos de H de S devem estar na metade esquerda do plano complexo. Essa imposição deve-se ao fato de que uma entrada limitada tenha como resposta uma saída também limitada. Então é a questão da estabilidade do sistema, né? Então a gente deseja que os polos da função de transferência estejam no plano esquerdo. Os zeros de H de S podem estar na metade esquerda ou na metade direita. Então a localização dos zeros ela não tem influência na questão da estabilidade do sistema. Então, expandindo o lado direito da equação acima, nós temos os termos que são devido aos polos de H de S. Esses dão origem ao componente transitório da resposta total. E temos também os termos esses termos, devido aos polos de x de S, dão origem aos componentes de regime permanente da resposta. Então, nós temos uma resposta y de S, a saída do meu sistema, e essa resposta é composta pela multiplicação da função de transferência H de S e da entrada x de S. H de S é responsável pelo comportamento transitório da resposta. Então a resposta ela vai ter um componente transitório e depois vai ter um componente de regime permanente. Os termos devido aos polos de x de S é que dão origem ao comportamento de regime permanente na resposta. Então vamos a esse exercício aqui.
Identifique os componentes transitórios e os componentes permanentes para a resposta do circuito abaixo, sabendo que a função de transferência é dada. Então a gente já dá a função de transferência para o circuito, ok? E a gente quer saber os componentes transitórios e os componentes permanentes. Lembrando que os componentes transitórios são devido aos polos da função de transferência e os componentes de regime permanente é devido aos polos da entrada. Então V0 é dado por essa expressão, ok? Então percebo aqui que eu tenho a função de transferência multiplicado pela entrada, 50 sobre s ao quadrado, e eu posso fazer a expansão em frações parciais e determinar as constantes. K1 asterisco, K2 e K3. Então eu tenho agora os componentes transitórios, dado por essa expressão, ó. É uma expressão cossenoidal multiplicada por uma função exponencial com o expoente negativo. Então, claramente é uma função, é uma resposta oscilatória devido ao cosseno, à função cosseno, mas que ela vai tender a zero porque h de t ela tem a componente oscilatória, devido ao cosseno, mas está multiplicado por um exponencial com o expoente negativo. Então, isso aí, depois de 5 constantes de tempo, vai tender a zero. Né? Então, é uma componente realmente transitória. E aí, a componente de regime permanente é dado por essa expressão aqui. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.